decodificar, compreender, interpretar, reter e aplicar. Aqui, bem-vindo ao canal Mental Impulse. Aviso: este vídeo contém ativadores sonoros e visuais que auxiliam na compreensão, foco e mentalização das informações. Capítulo 1. Por que falamos com nós mesmos? As calçadas da cidade de Nova York são rodovias de anonimato. Durante o dia, milhões de pedestres marcham determinados pela calçada, com expressões que parecem máscaras que nada revelam. Essas mesmas expressões permeiam um mundo paralelo sob as ruas, o metrô. As pessoas leem, consultam o celular e olham para o grande nada invisível, com uma expressão completamente desconectada do que acontece na cabeça delas. Claro que os rostos insondáveis de 8 milhões de nova-iorquinos escondem um mundo fervilhante do outro lado da parede em branco que aprenderam a erguer, uma paisagem de pensamentos oculta de conversas internas vívidas e ativas, frequentemente perdidas no falatório. Afinal, os moradores de Nova York são quase tão famosos por suas neuroses quanto por sua rispidez. Como nativo, digo isso com carinho. Imagine, então, o que poderíamos aprender se pudéssemos espiar através dessas máscaras e bisbilhotar suas vozes internas? Pois foi exatamente isso que o antropólogo britânico Andrew Irving fez ao longo de 14 meses, começando em 2010, ouviu a mente de pouco mais de 100 nova-iorquinos. 2. Embora Irving almejasse um vislumbre da vida verbal bruta da mente humana, ou melhor, uma amostra de áudio dela, a origem de seu estudo na verdade teve a ver com seu interesse em como lidamos com a consciência da morte. Professor da Universidade de Manchester, ele havia feito um trabalho de campo anterior na África 3 analisando monólogos internos vocalizados por pessoas diagnosticadas com HIV/AIDS. Não foi surpresa que os pensamentos dessas pessoas se mostrassem perturbados pela angústia, pela incerteza e pela dor emocional causadas por seus diagnósticos. Agora Irving queria comparar essas descobertas com um grupo de pessoas que tinham seus problemas, mas não se sentiam necessariamente tão atormentadas por eles. Para fazer isso, ele simplesmente, e corajosamente, abordou nova-iorquinos nas ruas, em parques e cafeterias, explicou seu estudo e perguntou se estariam dispostos a expressar seus pensamentos em voz alta num gravador enquanto os filmava à distância. Em alguns dias, um punhado de gente dizia que sim, em outros só uma. Era de esperar que a maioria dos nova-iorquinos estivesse muito ocupada ou cética para concordar. Por fim, Irving reuniu seus 100 fluxos de discursos representados internamente, como ele os definiu, em gravações que variam de 15 minutos a 1h30. As gravações obviamente não fornecem um passe de acesso total aos bastidores da mente, pois alguns detalhes podem ter sido bloqueados por alguns participantes. Mesmo assim, elas oferecem uma janela de rara transparência para as conversas que as pessoas têm consigo mesmas enquanto vivem sua vida diária. Como era natural, preocupações prosaicas ocuparam espaço na mente de todos no estudo de Irving. Muitos comentaram sobre o que viam nas ruas, outros pedestres, motoristas e o trânsito, por exemplo, bem como sobre coisas que precisavam fazer. Porém, ao lado dessas reflexões banais, houve monólogos que lidavam com uma série de mágoas, angústias e preocupações pessoais. Muitas vezes as narrativas caíam em conteúdos negativos absolutamente sem qualquer transição, como se de repente surgisse um buraco aberto na trilha desenvolvida pelo pensamento. Considere, por exemplo, uma mulher no estudo de Irving chamada Meredith, cuja conversa interna mudou de preocupações cotidianas para questões literais de vida e morte em segundos. "Será que tem uma loja da Staples por aqui?", disse Meredith antes de mudar bruscamente de pista e falar sobre o recente diagnóstico de câncer de uma amiga. "Eu achei que ela ia me dizer que o gato dela morreu." Ela atravessou a rua e continuou: "Já estava preparada para chorar pelo gato, mas agora estou tentando não chorar por ela. Quer dizer, Nova York sem John nem faz, nem consigo imaginar." Meredith começou a chorar. "Mas acho que ela vai ficar bem." Eu adorei a história sobre ter 20% de chance de ser curada e sobre como uma amiga dela falou: "Você pegaria um avião com 20% de chance de cair?" Não, claro que não. Mas foi difícil falar sobre isso. Ela ficou tentando desconversar.
Meredith parecia estar ponderando sobre a má notícia, e não se afogando nela. Pensamentos sobre emoções desagradáveis não são necessariamente falatórios, e esse é um desses casos. Meredith não entrou em parafuso. Poucos minutos depois, ao atravessar outra rua, seu fluxo verbal voltou à sua tarefa. Mas será que não tem uma Staples por aqui? Eu acho que tem. Enquanto Meredith processava seu medo de perder uma amiga querida, um homem chamado Tony se fixou em outro tipo de luto, a perda de intimidade em um relacionamento e talvez até o relacionamento em si. Levando uma bolsa grande no ombro pela calçada cheia de pedestres, ele começou uma sequência de pensamentos autorreferenciais: deixa pra lá. Ou aceita. Ou sai dessa. Melhor se afastar. Eu entendo essa coisa de não contar para todo mundo. Mas eu não sou todo mundo. Eles vão ter um filho, pô. Podiam ao menos me dar uma ligada. A sensação de exclusão que sentia obviamente o magoava profundamente. Ele parecia se equilibrar numa espécie de encruzilhada, entre um problema que precisava de solução e uma mágoa que não levaria a lugar algum. Claro, tudo muito claro. Sair dessa, disse Tony em seguida. Usava a linguagem não só para dar voz às suas emoções, mas também em busca da melhor forma de lidar com a situação. A questão é que pode ser uma saída, continuou. Quando eles disseram que iam ter um filho, eu me senti um pouco excluído. Me senti meio rejeitado. Mas pode ser uma porta de saída. Eu fiquei chateado, devo admitir, mas não estou mais. Talvez tenha sido melhor assim. Deu uma risadinha amargurada, depois suspirou. Com certeza é uma saída. Agora estou vendo o lado positivo. Eu fiquei chateado. Via eles dois como se fossem uma família, e agora eles são uma família. E eu tenho uma saída. Vamos nessa. Depois foi a vez de Laura. Ela estava numa cafeteria, bem inquieta. Esperava notícias do namorado, que tinha ido a Boston. O problema era que ele deveria ter voltado para ajudá-la a se mudar para um novo apartamento. Estava esperando um telefonema desde o dia anterior. Convencida de que o namorado tinha sofrido algum acidente fatal, na noite anterior ficou 4 horas na frente do computador atualizando a cada minuto uma busca pelas palavras-chave acidente de ônibus. No entanto, como lembrou a si mesma, o turbilhão de sua preocupação compulsiva não era apenas sobre um possível acidente de ônibus envolvendo o namorado. Os dois tinham um relacionamento aberto. Não era o que ela desejava, e acabou que estava sendo muito difícil. A ideia é termos liberdade sexual, disse a si mesma, mas é uma coisa que nunca quis para mim. Não sei onde ele está. Pode estar em qualquer lugar. Pode estar com outra garota. Enquanto Meredith processava notícias perturbadoras com relativa equanimidade, chorar pelo diagnóstico de câncer de uma amiga é normal, e Tony calmamente se preparava para seguir em frente, Laura se prendia à repetição de pensamentos negativos. Não sabia como sair daquilo. Ao mesmo tempo, seu monólogo interno recuava no tempo, com reflexões sobre as decisões que levaram sua relação ao estado atual. Para ela o passado estava muito presente, como no caso de Meredith e Tony. As situações específicas de cada um os levavam a processar suas experiências de maneira diferente, mas todos estavam considerando coisas que já tinham acontecido. Ao mesmo tempo, os monólogos também se projetavam no futuro, com perguntas sobre o que aconteceria ou o que deveriam fazer. Esse jogo de amarelinha no tempo e no espaço nas conversas internas ressalta algo que todos notamos sobre nossa mente, a avidez de viajar no tempo. 4. Embora a estrada da memória possa nos desviar para a estrada do falatório, não há nada inerentemente prejudicial em retornar ao passado ou imaginar o futuro. A capacidade de viajar mentalmente no tempo é uma característica valiosa da mente humana. Isso nos permite dar sentido às nossas experiências de maneiras que outros animais não conseguem, sem mencionar fazer planos e nos prepararmos para contingências no futuro. Assim como falamos com amigos sobre coisas que fizemos e coisas que faremos ou gostaríamos de fazer, falamos com nós mesmos sobre essas mesmas coisas.
Outros voluntários no experimento de Irving também demonstraram preocupações que viajavam no tempo, entrelaçando-se no ritmo da voz interna. Por exemplo, ao atravessar uma ponte, uma mulher mais velha lembrou-se de estar passando por aquela ponte com o pai ainda menina quando um homem se jogou e se suicidou. Era uma lembrança indelével, em parte porque o pai era fotógrafo profissional e tirou uma foto do momento, que acabou em um jornal que circulava na cidade. Enquanto isso, um homem de 30 e poucos anos atravessou a ponte do Brooklyn pensando em todo o trabalho humano necessário para construí-la, também dizendo a si mesmo que iria se dar bem no novo emprego que estava prestes a começar. Outra mulher, à espera de um encontro às cegas já atrasado no Washington Square Park, lembrou-se de um ex-namorado que a atraiu, o que acabou gerando um devaneio sobre seus desejos de conexão e transcendência espiritual. Alguns participantes falaram sobre dificuldades econômicas que poderiam surgir à frente, enquanto outros se sentiam aflitos com um acontecimento impactante de uma década antes, o 11 de setembro. Os nova-iorquinos que generosamente compartilharam seus pensamentos com Andrew Irving personificam a natureza altamente diversificada e rica do nosso modo padrão. Seus diálogos internos os levaram para dentro de maneiras muito diferentes, conduzindo-os por uma miríade de fluxos de pensamento verbal. As especificidades de suas conversas privadas eram tão idiosincráticas quanto sua vida individual. Ainda assim, estruturalmente, o que acontecia na mente deles era muito semelhante. Era comum lidarem com conteúdos negativos, grande parte dos quais surgidos por meio de conexões associativas, a transição de um pensamento para outro. Às vezes o pensamento verbal era construtivo, outras, não. Também passaram um tempo considerável pensando em si mesmos, com reflexões gravitando em torno das próprias experiências, emoções, desejos e necessidades. Afinal, a natureza autocentrada do modo padrão é uma de suas principais características. 6. Os nova-iorquinos tinham essas coisas em comum, mas seus monólogos também enfatizavam algo universalmente humano. A voz interna estava sempre presente, com algo a dizer, lembrando-nos da inescapável necessidade que todos temos de usar nossa mente para dar sentido às nossas experiências e revelando o papel que a linguagem desempenha em nos ajudar a fazer isso. Embora não haja dúvida de termos sentimentos e pensamentos que assumem formas não verbais, artistas plásticos e músicos, por exemplo, buscam exatamente esse tipo de expressão mental. Os humanos existem em um mundo de palavras. As palavras são a forma como nos comunicamos com os outros na maior parte do tempo, embora a linguagem corporal e os gestos também sejam claramente instrumentais, e também como nos comunicamos conosco na maior parte do tempo. A capacidade inata do nosso cérebro de se desligar do que está acontecendo ao redor produz uma conversa na nossa mente, na qual ficamos envolvidos durante uma parte significativa de nossas horas de vigília. Isso levanta uma questão crucial. Por quê? A evolução seleciona características que fornecem uma vantagem para a sobrevivência. De acordo com essa regra, não seria de esperar que os humanos tivessem se tornado falantes internos tão prolíficos se isso não aumentasse a nossa aptidão para a sobrevivência. Mas a influência da voz interna é muitas vezes tão sutil e fundamental que raramente ou quase nunca temos consciência de tudo que ela faz por nós. 1.1 O especialista em multitarefa. Os neurocientistas costumam invocar o conceito de reciclagem neuronal 8 ao discutir as operações do cérebro, a ideia de que usamos o mesmo circuito cerebral para atingir múltiplos fins, obtendo o máximo absoluto dos recursos neurais limitados à nossa disposição. Por exemplo, o hipocampo, a região em forma de cavalo marinho soterrada nas profundezas do cérebro que cria memórias de longo prazo, também nos ajuda a navegar e nos mover pelo espaço. O cérebro é um multitarefa muito talentoso. Caso contrário, teria que ter o tamanho de um ônibus para ser grande o suficiente de modo a cumprir todas as suas inúmeras funções. Nossa voz interna, ao que parece, também é uma prodigiosa multitarefa. Uma das tarefas essenciais do cérebro é alimentar o motor do que é conhecido como memória de trabalho. Os humanos têm uma tendência natural de conceitualizar a memória no sentido romântico, nostálgico e de longo prazo.
Pensamos nela como a terra do passado, repleta de momentos, imagens e sensações que ficarão conosco para sempre e constituirão a narrativa da nossa vida. Mas há o fato de que a cada minuto do dia, em meio a uma onda contínua de estímulos que podem ser bastante perturbadores, sons, imagens, cheiros e assim por diante, temos que lembrar constantemente de detalhes que nos permitem ser funcionais. Não importa se esquecemos a maioria das informações quando elas deixam de ser úteis. Durante o breve período em que as informações estiverem ativas, nós precisamos que funcionem. A memória de trabalho é o que nos permite participar de discussões profissionais e manter conversas improvisadas em jantares. Graças a ela, somos capazes de lembrar o que alguém falou alguns segundos antes e incorporar o que foi dito à discussão corrente de forma relevante. A memória de trabalho é o que nos permite ler um cardápio e pedir um prato, ao mesmo tempo que mantemos uma dessas conversas. É o que nos permite escrever um e-mail sobre algo urgente, mas não tão importante a ponto de ser arquivado em um armazenamento de longo prazo. Em suma, é o que nos permite funcionar como pessoas no mundo. Quando essa memória para de funcionar ou tem algum déficit de funcionamento, nossa capacidade de realizar até mesmo atividades diárias mais comuns, como recomendar aos filhos que lavem as mãos enquanto preparamos o lanche e pensamos nas reuniões agendadas para mais tarde naquele dia, se tornam impossíveis. A voz interna está ligada à memória de trabalho. Um componente crucial da memória de trabalho é um sistema neural especializado no gerenciamento de informações verbais. É chamado de laço ou ciclo fonológico 9, porém é mais fácil entendê-lo como um centro de coordenação do cérebro para tudo relacionado a palavras que ocorre ao nosso redor no presente. Esse centro tem duas partes, um ouvido interno, que nos permite reter por alguns segundos palavras que acabamos de ouvir, e uma voz interna, que nos permite repetir palavras na nossa cabeça, como fazemos quando ensaiamos um discurso, memorizamos um número de telefone ou repetimos um mantra. Nossa memória de trabalho depende do ciclo fonológico para manter as conexões neurais linguísticas ativas, de modo que possamos funcionar produtivamente fora de nós mesmos ao mesmo tempo que mantemos nossas conversas internas. Nós desenvolvemos essa porta verbal entre nossa mente e o mundo na infância 10, e uma vez instalada, ela nos impulsiona em direção a outros marcos do desenvolvimento mental. Na verdade, o ciclo fonológico vai muito além da esfera de reação a situações imediatas. Nosso desenvolvimento verbal anda de mãos dadas com nosso desenvolvimento emocional. Quando crianças, falar sozinho em voz alta nos ajuda a aprender a nos controlar. No início do século XX, o psicólogo soviético Lev Vygotsky foi um dos primeiros a estudar a relação entre o desenvolvimento da linguagem e o autocontrole. 11 Ele estava interessado no curioso comportamento de crianças que falam sozinhas em voz alta, treinando a si mesmas ao mesmo tempo que exercem autocrítica. Como qualquer um que tenha passado algum tempo significativo perto de crianças sabe, elas costumam ter conversas completas e espontâneas consigo mesmas. Isso não é apenas brincadeira ou imaginação, é um sinal de crescimento neural e emocional. Ao contrário de outros pensadores importantes da época, que acreditavam que esse comportamento era um sinal de desenvolvimento não sofisticado, Vygotsky viu a linguagem desempenhando um papel crucial em como aprendemos a nos controlar, uma teoria que mais tarde seria confirmada por dados experimentais. Ele acreditava que a maneira como aprendemos a administrar as emoções começa com o relacionamento que temos com nossos principais cuidadores, geralmente os pais. Essas autoridades nos dão instruções e nós as repetimos em voz alta, muitas vezes imitando o que dizem. No início, fazemos isso de forma audível. Com o tempo, porém, passamos a internalizar a mensagem em uma fala interna silenciosa. E mais tarde, à medida que vamos nos desenvolvendo, passamos a usar nossas próprias palavras para nos controlar pelo resto da vida. Como todos sabemos, isso não significa que sempre acabamos fazendo o que nossos pais querem, nosso fluxo verbal acaba desenvolvendo contornos únicos que direcionam criativamente nosso comportamento, mas essas experiências iniciais de desenvolvimento nos influenciam de forma significativa. A perspectiva de Vygotsky não se limita a explicar como aprendemos a usar nossa voz interna para nos controlar, também nos fornece uma maneira de entender como essas conversas internas são em parte
sintonizadas por nossa formação. Décadas de pesquisas sobre socialização 12 indicam que nosso ambiente influencia a forma como vemos o mundo, inclusive como pensamos sobre o autocontrole. Nas famílias, nossos pais funcionam como um modelo de autocontrole quando somos crianças e suas abordagens se infiltram em nossas vozes internas em desenvolvimento. Nosso pai pode insistir em nos dizer para nunca usarmos de violência para resolver um conflito. Nossa mãe pode repetir frequentemente que nunca devemos desistir depois de uma decepção. Com o tempo, repetimos essas coisas para nós mesmos e elas começam a moldar nossos fluxos verbais. 13. Claro que as vozes autoritárias dos nossos pais são moldadas por fatores culturais mais amplos. 14. Por exemplo, na maioria dos países asiáticos, destacar-se é algo desaprovado, pois ameaça a coesão social. Em comparação, países ocidentais como os Estados Unidos valorizam a independência, levando os pais a aplaudirem iniciativas individuais dos filhos. As religiões e os valores ensinados por elas 15 também interferem nas normas da nossa casa. Em suma, as vozes da cultura influenciam as vozes internas de nossos pais, que por sua vez influenciam a nossa, e assim por diante pelas muitas culturas e gerações que se combinam para sintonizar nossa mente. Somos como bonecas russas de conversas mentais. Assim, a influência entre a cultura, os pais e os filhos não segue apenas numa direção. A forma como as crianças se comportam também pode impactar as vozes de seus pais, e nós, seres humanos, também desempenhamos um papel na formação e na reformulação de nossas principais culturas. Portanto, em certo sentido, nossa voz interna se aloja em nós enquanto crianças vindo de fora para dentro, até que mais tarde começamos a falar de dentro para fora e afetamos aqueles que nos rodeiam. Uma pesquisa recente, que Vygotsky não viveu para ver, levou sua teoria mais longe, com estudos demonstrando que crianças criadas em famílias com padrões de comunicação mais sofisticados desenvolvem essa faceta da fala interna mais cedo. 16 Além disso, descobriu-se que ter amigos imaginários pode estimular o discurso interno das crianças. 17 Na verdade, as pesquisas sugerem que interações imaginárias fomentam o autocontrole, entre muitas outras características desejáveis, como o pensamento criativo, a autoconfiança e uma boa comunicação. 18. Outra maneira crucial pela qual a voz interna ajuda no autocontrole é monitorando nossas ações enquanto tentamos alcançar nossos objetivos. Quase como um aplicativo de rastreamento em um celular, o modo padrão nos monitora para ver se estamos atingindo os padrões de referência no trabalho para conseguir aquele aumento no fim do ano, se estamos avançando em nosso sonho de abrir um restaurante, ou se nosso relacionamento com aquela pessoa por quem temos uma queda está se desenvolvendo bem. Normalmente isso acontece com um pensamento verbal pipocando na nossa mente, como o lembrete de um compromisso aparecendo no bloqueio de tela do computador ou celular. Na verdade, pensamentos espontâneos relacionados a objetivos 19 estão entre os tipos mais frequentes que ocupam nossa mente. É nossa voz interna nos alertando para prestar atenção naquele objetivo. Atingir nossos objetivos envolve fazer a escolha certa diante de uma proverbial encruzilhada na estrada, e é por isso que nossa voz interna também nos permite fazer simulações mentais. 20 Por exemplo, quando estamos envolvidos em um brainstorming criativo sobre, digamos, a melhor maneira de fazer uma apresentação ou a melhor progressão melódica para uma música que estamos compondo, exploramos internamente diferentes caminhos possíveis. Muitas vezes, mesmo antes de escrever as palavras para uma apresentação ou tocar um instrumento musical, já exploramos nossas capacidades introspectivas para decidir sobre as melhores permutações. O mesmo vale para descobrir como lidar com um desafio interpessoal, como Tony fez enquanto andava por Nova York pensando nos amigos que não lhe contaram sobre a gravidez. Ele estava simulando se deveria permanecer próximo ou se distanciar. Esse brainstorming de realidades múltiplas acontece até mesmo enquanto estamos dormindo, em nossos sonhos. Historicamente, os psicólogos pensavam que os sonhos ocupavam um recinto próprio na mente 21 muito diferente do que acontece durante nossas horas de vigília. Freud, é claro, pensava nos sonhos como a verdadeira estrada para o inconsciente, uma caixa trancada contendo nossos impulsos reprimidos, e que a psicanálise era a chave que a abria.
Com nossas defesas desarmadas e nosso decoro civilizado desligado enquanto dormíamos, ele acreditava que nossos demônios saíam e ficavam à solta, revelando nossos desejos. O advento da neurociência eliminou todo o romantismo sombrio e impróprio da psicanálise e o substituiu pela atitude fria e pragmática do funcionamento físico do cérebro. Essa nos disse que sonhos nada mais são que a maneira como o cérebro interpreta disparos aleatórios do tronco cerebral durante o sono. Sai o simbolismo sexual, mais divertido, embora um pouco maluco, e entra a mecânica dos neurônios, mais cientificamente fundamentada, e nada lasciva. As pesquisas atuais, com tecnologias mais avançadas, mostraram que na verdade nossos sonhos apresentam muitas semelhanças com os pensamentos verbais espontâneos que temos quando estamos acordados. 22 Acontece que nossa mente verbal acordada conversa com nossa mente adormecida. Felizmente, isso não produz nenhuma realização de desejos edipianos. E pode nos ajudar. Evidências recentes sugerem que os sonhos costumam ser funcionais e altamente sintonizados com nossas necessidades práticas. 23 Você pode compará-los a um simulador de voo ligeiramente maluco. Eles nos ajudam na preparação para o futuro ao simular eventos que ainda estão por vir, dirigindo nossa atenção para cenários potencialmente reais e até mesmo ameaças com que devemos ter cuidado. Apesar de ainda termos muito a aprender sobre como os sonhos nos afetam, no fim do dia, ou da noite, na verdade, eles são simplesmente histórias em nossa mente. E, com certeza, durante a vigília a voz interna fala mais alto sobre a história psicológica mais fundamental de todas, a nossa identidade. Nosso fluxo verbal desempenha um papel indispensável na criação do que somos. 24 O cérebro constrói narrativas significativas por meio do raciocínio autobiográfico. Em outras palavras, usamos nossa mente para escrever a história de nossa vida, da qual somos o personagem principal. Essa prática nos ajuda a amadurecer, descobrir nossos valores e desejos e calibrar as mudanças e adversidades, mantendo-nos enraizados em uma identidade contínua. A linguagem é parte integrante desse processo, pois aplana-os fragmentos irregulares e aparentemente desconectados da vida cotidiana em uma linha contínua e coesa. Ajuda-nos a historiar a vida. As palavras da mente esculpem o passado e, assim, estabelecem uma narrativa para seguirmos no futuro. Ao transitar para frente e para trás entre diferentes memórias, nossos monólogos internos tecem uma narrativa neural de lembranças. Eles costuram o passado na fundação da identidade construída pelo nosso cérebro. As habilidades multitarefa do cérebro são variadas e vitais, assim como a voz interna. Mas, para compreender realmente seu valor mais profundo, devemos imaginar como seria se nossos pensamentos verbais desaparecessem. Por mais improvável que isso possa parecer, não precisamos apenas imaginar esse cenário. Em alguns casos, isso realmente acontece. 1.2 A caminho de La La Land. Em 10 de dezembro de 1996, Jill Bolte Taylor acordou exatamente como fazia todas as manhãs. A neuroanatomista de 37 anos trabalhava em um laboratório de psiquiatria na Universidade Harvard, onde estudava a composição do cérebro. Sua motivação para mapear nossas paisagens corticais e para entender suas interações celulares e os comportamentos que produziam foi fruto de sua história familiar. Seu irmão tinha esquizofrenia e, apesar de não nutrir esperanças de reverter sua doença, isso a impulsionou a tentar desvendar os mistérios da mente. E estava seguindo esse caminho, isto é, até o dia em que seu cérebro parou de funcionar direito. 25. Jill Taylor levantou da cama para fazer seus exercícios matinais cardiovasculares, mas não se sentia ela mesma. Sentia uma dor latejante atrás dos olhos, como uma dor de cabeça em pontadas que ia e voltava, ia e voltava. Então, quando ela começou a se exercitar, as coisas ficaram estranhas. Enquanto estava no aparelho, sentiu seu corpo desacelerar e sua percepção se contrair. Não conseguia mais definir os limites do meu corpo, lembrou mais tarde. Não conseguia saber onde ele começava e onde terminava. Além de perder a noção de seu corpo no espaço físico, Jill também começou a perder a noção de quem ela era. Sentiu suas emoções e memórias se dissiparem, como se a estivessem deixando para morar em outro lugar.
A centelha contínua de percepções e reações que caracterizava sua consciência mental normal desapareceu. Sentiu seus pensamentos perderem a forma e, com eles, suas palavras. Seu fluxo verbal diminuiu como um rio secando. A maquinaria linguística de seu cérebro quebrou. Um vaso sanguíneo tinha se rompido no lado esquerdo do cérebro. Gil estava tendo um derrame. Apesar de estar com os movimentos físicos e as faculdades linguísticas drasticamente embotados, conseguiu ligar para um colega, que logo percebeu que havia algo errado. Pouco depois, Jill Taylor se viu na maca de uma ambulância sendo levada para o Hospital Geral de Massachusetts. Senti meu espírito se render, explicou. Parecia que eu não era mais a coreógrafa da minha vida. Certa de que ia morrer, despediu-se da vida. Mas ela não morreu. No fim da tarde acordou num leito de hospital, surpresa por ainda estar viva, embora sua vida não fosse ser a mesma por muito tempo. Sua voz interna, como ela sempre conhecera, não estava mais lá. Meus pensamentos verbais se tornaram incoerentes, fragmentados e interrompidos por um silêncio intermitente, lembrou mais tarde. Naquele momento eu estava sozinha, com nada além da pulsação rítmica do meu coração. Nem sequer estava sozinha com seus pensamentos, porque não tinha pensamentos como antes. Sua memória de trabalho não estava funcionando, tornando impossível completar as tarefas mais simples. Seu ciclo fonológico, ao que parecia, havia se desfeito. A conversa interna fora silenciada. Não era mais uma viajante do tempo mental capaz de revisitar o passado e imaginar o futuro. Sentiu-se vulnerável de uma forma que jamais imaginou ser possível, como se estivesse girando sozinha no espaço sideral. Perguntou-se se as palavras voltariam por completo à sua vida mental. Sem introspecção verbal, deixou de ser humana no sentido que conhecia. Desprovida de linguagem e processamento linear, escreveu, eu me senti desconectada da vida que tinha vivido. E o pior de tudo, ela perdeu sua identidade. A narrativa que sua voz interna permitiu que ela elaborasse ao longo de quase 4 décadas se apagou. Aquelas vozes dentro da cabeça, como explicou, a haviam transformado nela, mas agora estavam em silêncio. Então, será que eu ainda era eu mesma? Como ainda poderia ser a Jill Bolt Taylor, quando não compartilhava mais de suas experiências de vida, dos pensamentos e ligações emocionais? Quando imagino como seria passar pelo que Jill passou, eu entro em pânico. Perder a capacidade de falar comigo mesmo, de usar a linguagem para acessar minhas intuições, costurar minhas experiências em um todo coerente ou planejar o futuro parece muito pior que uma carta ameaçadora de um maluco. No entanto, é aqui que a história de Jill se torna mais estranha e ainda mais fascinante. Jill Taylor não se sentiu apavorada do jeito que imagino que eu ou qualquer outra pessoa na situação dela nos sentiríamos. Surpreendentemente, quando a conversa interna de toda a sua vida desapareceu, ela sentiu um alívio que jamais sentirá antes. O vazio que invadia o meu cérebro traumatizado era tremendamente sedutor, escreveu mais tarde. Acolhi com prazer o alívio da ausência do falatório constante. Como ela mesma definiu, Jill tinha ido para La La Land. Por um lado, ser privada da linguagem e da memória foi assustador e solitário. Por outro, evocou uma sensação de êxtase, euforia e liberdade. Livre de sua identidade passada, ela também pôde se livrar de todas as suas lembranças dolorosas recorrentes, das tensões presentes e das ansiedades iminentes. Sem sua voz interna, ela se livrou do falatório. Para ela, essa troca parecia valer a pena. Mais tarde atribuiu isso a não ter aprendido a administrar o zumbido do seu mundo interno antes do derrame. Como todos nós, ela tinha problemas para controlar suas emoções quando era sugada por espirais negativas. 2 semanas e meia após o derrame, Jill Taylor faria uma cirurgia para remover um coágulo de sangue do tamanho de uma bola de golfe no cérebro. Levaria 8 anos para se recuperar totalmente. Ela continua a fazer pesquisas sobre o cérebro, ao mesmo tempo que compartilha sua história com o mundo. Enfatiza a sensação avassaladora de generosidade e bem-estar que sentiu quando seu crítico interno foi silenciado.
Como se define? Agora ela acredita piamente que prestar atenção em nossa conversa interna é de vital importância para nossa saúde mental. O que sua experiência nos mostra em termos singularmente vívidos é quão intensamente lutamos com nossa voz interna, a ponto de fazer com que nos sintamos bem quando o fluxo de pensamentos verbais que nos permite funcionar e pensar e sermos nós mesmos silencia. É uma evidência impressionante de como nossa voz interna pode ser influente. As pesquisas confirmam esse fenômeno em circunstâncias menos excepcionais. Nossos pensamentos não só podem macular a experiência. Eles podem apagar quase tudo mais. Um estudo publicado em 2010 mostra esse ponto. Os cientistas descobriram que as experiências internas sempre superam as externas. 26 O que os participantes pensavam mostrou-se um indicador melhor de sua felicidade do que o que estavam realmente fazendo. Isso revela uma experiência amarga que muitos já tiveram. Você se encontra numa situação em que deveria estar feliz, em companhia de amigos, digamos, ou comemorando uma vitória, quando um pensamento recôndito engole sua mente. Seu humor é definido não pelo que você fez, mas pelo que pensou. O fato de as pessoas sentirem alívio quando sua voz interna se acalma não significa que ela seja uma maldição de nossa evolução. Como vimos, temos uma voz na nossa cabeça que é um dom único, que nos acompanha das ruas de Nova York aos nossos sonhos, enquanto dormimos. Ela nos permite funcionar no mundo, atingir objetivos, criar, nos relacionar e definir quem somos de maneiras maravilhosas. Mas, quando se transforma em falatório, muitas vezes se torna tão aflitiva que pode nos fazer perder seus benefícios de vista e talvez até desejar não ter essa voz. Antes de entrarmos no que a ciência nos ensina sobre como controlar nosso fluxo mental verbal, no entanto, precisamos entender os efeitos nocivos do falatório que exigem intervenção. Quando examinarmos de perto o que nossos pensamentos verbais destrutivos podem fazer conosco, com a nossa mente, o nosso corpo e os nossos relacionamentos, vamos perceber que chorar um pouquinho nas ruas de Nova York não é nada demais. Visite nosso canal e acesse nossa playlist, A Voz na Sua Cabeça de Ethan Krois. Para apoiar o canal não esqueça de inscrever-se, curtir, comentar e compartilhar. Demonstre sua gratidão às pessoas que colaboram para seu desenvolvimento.